Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Judas, capítulo único. Vamos ler os versículos 5, 6 e 7. Diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Bem, os irmãos já deu para perceber como que Judas ele tem um olhar muito grave, né? Quando o assunto é não crer no Evangelho, não crer em Deus, quando o assunto é a apostasia, é a rebelião, e quando o assunto, então, é a completa rejeição de Cristo, né? do eterno. Ele sempre tocando com muita ênfase na questão do juízo. Ele aponta 3 exemplos de juízos. O exemplo da nação de Israel, que tendo saído do Egito, ou que sejam os hebreus, tendo saído do Egito porque não creram, foram destruídos. Ele cita os anjos que se rebelaram contra Deus, e porque se rebelaram, abandonando o seu estado original, o seu domicílio, Deus os tem guardado em algemas eternas para o juízo do grande dia. E no versículo 7 chegamos ao 3º exemplo de que vamos tratar hoje, que fala sobre Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que em razão de eles terem chegado ao nível máximo, não somente de não crer, mas sobretudo de abandono e de resistência à vontade de Deus, chegaram então ao sofrimento, ou melhor, chegaram a receber o juízo da destruição dessas cidades que pegaram, elas desapareceram porque foram queimadas, né? E este exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra, ficou como exemplo da punição eterna, do fogo eterno. Então, ao chegarmos nesse 3º exemplo, eu quero que os irmãos coloquem em ordem os 3 exemplos, né? O primeiro, dos hebreus, é porque não creram. Esse é o primeiro nível, não crer. Quando nós estudamos, por exemplo, a questão da queda, o problema do pecado, nós entendemos lá por Gênesis, capítulos 3 a 11, que o pecado ele tem níveis. A queda do homem, ela não acontece de uma só vez, ela acontece progressivamente e passa pelo menos por 3 níveis. Nós temos ali em Gênesis 3 nomes que representam 3 níveis da queda, 3 níveis do pecado, até chegar à última consequência. Seria Adão, aquele que foi iludido, foi enganado, e então ele duvida da palavra de Deus e passa a acreditar na voz da serpente. Esse é o primeiro estágio da queda. É um estágio ainda que tem recuperação, ainda tem os meios de trazer tal pessoa de volta. Mas aí segue o próximo passo, que é o passo de Caim. Caim representa aqueles que não somente duvidaram da palavra de Deus, crendo na palavra da serpente, como que agora diz que Caim afastou-se da presença de Deus, ele se retira da presença de Deus e vai morar numa terra distante. É quando a pessoa então, ela decide viver por si só. Ela não somente descrê ou deixa de crer, mas ela abandona agora o Senhor, chegando então ao próximo passo, que seria Nirode, capítulos 10 e 11 de Gênesis, que fala então da rebelião contra o Criador. Então nós temos a ilusão, nós temos a consciência da queda e o abandono de Deus, e agora nós temos não somente um homem que foi iludido em Nirode, não somente alguém que se afastou da presença de Deus, mas agora alguém que resiste frontalmente a Deus. Então são 3 níveis. Esse último estágio do pecado, esse último estágio da queda, é um estágio irremediável, né? Ou seja, ele não tem como trazer essa pessoa de volta a Deus.